Essa aqui é uma lista de livros que eu queria ler ainda nessa vida. Oi pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialitei e aqui a gente fala sobre livros. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma listinha minha que eu tenho meio que guardada a 7 chaves aí. É uma série de livros, né? Uma lista de livros que eu quero ler ainda nessa vida, que eu quero ler antes de ir pra próxima. Essa lista aqui ela é totalmente rotativa, sabe? Eu leio alguns livros, daqui a pouco entram outros, e assim a gente vai indo, porque vai surgindo vontade de ler muita coisa, né? E só o leitor sabe como tá a nossa cabeça, né? Então assim, vocês vão me entender. Mas como eu sou muito fã de dar um checkzinho, de fazer uma anotação ali de que eu li um livro, eu resolvi compartilhar também essa lista com vocês, até porque eu acho que hoje em dia ela tá bem maior, bem mais extensa, né? Eu tenho bastante livro pra mostrar aqui pra vocês. Mas lembrando também, pessoal, que essa é uma lista que assim, eu não tenho muito compromisso de, tenho que ler até quinta-feira, tenho que ler todos os livros até ano que vem. Não, é uma coisa pra vida mesmo. Quando dá vontade eu vou lá e leio. Esses são livros que no momento eu tô com vontade de ler, ou que ao longo da minha vida, em algum momento, né, eu tive essa vontade, então eu deixo eles aqui porque eventualmente eu posso acabar lendo, tá? E eu resolvi compartilhar essa lista agora porque eu acho que tá fazendo mais sentido até, porque recentemente eu tenho lido mais livros clássicos, tem bastante livros clássicos aqui nessa lista, então pode ser que em algum momento ainda desse ano eu leia algum desses livros, mas tem livros contemporâneos aqui, vocês vão ver que tem muita coisa, tá? E é claro que depois que eu terminar esse vídeo já vai aparecer mais algum livro na minha lista, porque é uma coisa que não para nunca, a gente tá sempre chegando um livro novo. O difícil é ler, o mais fácil é colocar livro nessa lista. Mas eu, assim, gente, sou uma leitora muito de momentos. Eu não sei com vocês, mas eu sou assim, sabe? Em algum momento eu quero ler muitos thrillers. Teve uma época da minha vida que eu li muito thriller. Hoje em dia eu quase não leio mais thriller, mas leio muito romance, o que antes não acontecia. Então as coisas vão acontecendo aos poucos. E hoje em dia, esse ano, né, eu me sinto muito na vontade de ler clássicos. Eu já li muitos clássicos, né, ao longo da minha vida. Por exemplo, Drácula foi um livro que eu li nesse ano que me deu muita vontade de ler outros livros. Eu li também esse ano Jardim Secreto, que é outro clássico. Eu já li clássicos da literatura nacional também, o Curtiço, Dom Casmurro, sabe? Então já li alguns livros também, Iracema eu acho que eu li. No período ali de ensino médio, eu lembro que eu li bastante coisa. Então eu me sinto mais afim de ler esses livros que já estão aqui nessa lista há muito tempo, né? Esses livros clássicos. Vamos começar então por um clássico nacional, inclusive, né? Que é de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. Vários desses livros, assim como esse, eu não tenho eles em físico, ainda não comprei e-book nem nada, então eu vou deixar as fotinhos aí pra vocês. Não são todos os livros que eu tenho aqui em casa ainda, né? Mas aos pouquinhos eu vou adquirindo e vou fazendo as leituras. E esse é um livro que eu considero, na verdade, até uma leitura indispensável. Eu não sei por que eu não li esse livro ainda, mas pra mim é uma leitura indispensável que eu queria fazer o mais breve possível, tá? Porque eu tenho muita vontade de conhecer essa história, eu acho que ela combina muito com o que eu gosto de ler, e eu quero muito conhecer a mensagem que esse livro tem. Eu acho que vai ser uma leitura muito importante e vai ser uma leitura muito reveladora pra mim também. Outro livro que eu acho também que já passou da hora de eu ler é o Diário de Anne Frank. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer, né, de fazer a visita ali na casa da Anne Frank, e é uma experiência que é indescritível, sabe, gente? É uma mescla de sentimentos tão forte, um lugar tão... É um lugar que mexeu muito com a minha cabeça, foi uma visitação que a gente fez muito diferente, sabe? É uma coisa que é difícil de explicar. E apesar de ter ido lá e ter visto fragmentos do diário, reportagens, documentários, né, sobre a Anne Frank que passam ali na casa durante a visitação, eu quero muito ler o diário dela, ver a perspectiva dela, mas eu sei que vai ser um livro extremamente difícil de ler, porque se for difícil tá lá, eu imagino o quão difícil também vai ser ler essa história. Então, eu tô me preparando pra ele também. Eu tinha o livro físico, mas eu acho que eu passei adiante, então eu vou ter que adquirir. Eu queria aquela edição bem bonita que tem do diário dela. Eu queria essa edição pra ler, mas não sei se é a melhor, enfim, não sei. Eu vou dar uma pesquisada antes de comprar, mas eu queria muito ter o livro físico pra fazer a leitura, porque eu acho que esse vai ser um livro que eu vou passar, assim, gente, um tempinho lendo. Vai ser aquele livro de cabeceira, sabe? Que eu fico alguns dias lendo, paro, leio um pouquinho, porque eu também não tenho pressa pra nenhuma dessas leituras, principalmente pra esse livro. Eu pretendo ler também, algum dia da minha vida, Dostoiévski. Eu coloquei aqui Crime e Castigo. Eu não sei se é a melhor opção para se começar a ler Dostoiévski, não tenho a menor ideia. Alguém pode me dizer aí nos comentários. Especialistas, por favor, comentem aí o que vocês acham, qual é a opinião de vocês. Mas é com certeza um autor que eu gostaria de conhecer também, por pura curiosidade.
curiosidade mesmo. Assim, eu me considero uma pessoa bastante curiosa e uma das curiosidades que eu tenho é de saber se tu já te inscreveu aqui no canal. Se tu ainda não te inscreveu, tá esperando o quê? Já te inscreve aí embaixo, ativa o sininho pra sempre receber aí as notificações, né, de quando tem vídeo novo aqui no canal. Já vai deixando o teu like aí no vídeo que me ajuda muito, hypa ele também se tu puder, pra o YouTube entender, gente, que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá? E entregar meu vídeo aí pra mais pessoas. Convido vocês também a me acompanharem nas minhas redes vizinhas. Meu arroba no TikTok é Kata Jukoski e no Instagram meu arroba é Crialité, tá? Onde eu também falo sobre livros. Meus links estão aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser me acompanhar por lá também. E agora bora falar de Virginia Woolf, que eu nunca li nada da autora, me perdoem, não desistam de mim, mas eu ainda não li nenhum trabalho da autora e eu queria muito ler Um Teto Todo Seu, que é um grande clássico da literatura também. Tenho que falar pra vocês que eu não sei quase nada sobre a sinopse do livro, eu nunca procurei e na verdade, gente, eu quase não procuro sinopses de livros nenhum. Eu vou pelo meu interesse e às vezes eu vou também pela opinião de pessoas que eu acompanho que também falam sobre livros. Eu vejo que alguém gostou, falou bem do livro, eu me interesso em ler, mas muitas vezes eu nem leio a sinopse, vou sem saber mesmo, porque eu não sei, eu gosto, às vezes eu consigo sentir se o livro ou não, sensitiva, né, a Márcia é sensitiva, eu consigo ver e sentir se eu vou gostar do livro ou não, e às vezes dá certo, tá, mas às vezes também dá errado, então tá tudo certo, tudo bem, se eu não gostar de algum livro também eu posso abandonar, me sinto muito livre pra fazer isso também. E gente, tem um livro que eu quero muito ler nesse ano, que eu tô planejando ler ele no Halloween, que é Frankenstein. Vai sair filme de Frankenstein, né, é de autoria de Mary Shelley, o livro, e eu tô animadíssima pra ler essa história. Eu queria ler ele naquela edição da Dark Side Books, que eu acho bem bonita, e queria ler no Halloween, né, porque acho que tem tudo a ver com essa época do ano. Drácula, gente, abriu portas pra mim. Drácula mexeu com a minha cabeça. E agora eu tô muito afim de ler clássicos, então Frankenstein provavelmente vai ser uma leitura aí que eu vou fazer no Halloween. Eu ainda não comprei o livro, mas outubro tem um tempinho ainda, tem um mês aí pra comprar. Agora, né, fugindo um pouquinho dos clássicos, eu quero continuar lendo Cassandra Clare. Gente, eu já li vários livros dela, gosto muito dos livros da autora, me dá um sentimento muito de nostalgia, eu sou muito apegada nos personagens, nas histórias dos livros dela. Tô terminando mais uma trilogia agora, que é Artifícios das Trevas, e depois eu vou começar, na verdade, a leitura de As Últimas Horas, que também é uma trilogia, e em diante eu vou seguindo, e vou seguindo, e vou seguindo, até alcançar, porque até então eu tenho vontade de ler tudo que a autora escreve do universo Shadowhunter, exceto Instrumentos Mortais, mas quem sabe em algum momento aí eu dou uma nova chance. Eu li o primeiro livro, não curti tanto assim, mas faz um tempinho, então pode ser que relendo, que lendo agora, eu goste mais. Mas não prometo nada também, tá? Eu quero continuar lendo As Últimas Horas, ali pra frente, enfim. A série ali principal, né, a primeira série, que é de Instrumentos Mortais, eu não sei se vai rolar ou não, mas eu gosto muito dos livros da autora da mesma forma. Eu gosto muito de ter esse sentimento de nostalgia, sabe? E os livros dela significam exatamente isso pra mim, então por isso que eles estão aqui nessa lista também. É claro, gente, que aqui nessa lista vocês vão ver muitos autores que eu tô toda hora falando por aqui, né? Autores que vocês já conhecem, enfim, porque eu tenho vontade de ler tudo que eles escrevem. Eu leria até mesmo a lista de mercado deles, por exemplo. E uma autora que representa muito bem isso, né, é a R.F. Kuang, né? Autora de Babel, de Impostora, de A Guerra da Papoula. E a leitura que eu quero fazer dela mais recente, né, é Catábases ou Catabases. Eu vou chamar de Catabases porque eu sinto que foi uma homenagem pra mim. E eu já comprei o livro, ele tá em pré-venda nesse momento, sai no mês que vem, então tá pertinho, gente. E assim, eu sinto que até então eu tenho vontade de ler tudo que a autora publica. Eu já li quase todos os livros dela, publicados até agora, né? Me falta ler só o último livro da trilogia de A Guerra da Papoula e Catabases, né? Falta só isso. Eu não tenho como prever os próximos lançamentos, tanto dela quanto dos outros autores que estão aqui nessa lista, né? Autores contemporâneos que estão por aqui, mas a princípio eu tenho vontade de ler tudo. Mas vai que né. Mas continuando aqui, dentro desse exemplo também, eu tenho a Suzanne Collins para trazer para vocês no universo ali de Jogos Vorazes, né? Eu já li todos os livros da série, enfim, até os spin-offs ali, né? Os prequels que tem. E eu vou ler tudo, gente. Eu não vou ficar dizendo, ai, não vou ler, não sei. Eu vou ler tudo. Eu posso até não gostar de algum, posso ter alguma opinião ou outra sobre algum livro, como eu tive com Amanhecer na Colheita, que foi o lançamento desse ano, mas eu vou estar lá para ler tudo que tiver de Jogos Vorazes, gente. Aceitem isso. Vamos todo mundo dar a mão aqui e aceitar isso, porque eu vou estar lá para ler. Assim, eu não sei se vai ter. Tô aqui, né, conjecturando com vocês, mas se tiver, eu também vou estar lá. Com
Conte comigo, Suzane Collins, pra tudo, ok? Um beijo, querida. A coisa é que no vídeo saiu um pouco de controle, tá? Então misturou, aí ficou uma grande salada de contemporâneos e clássicos, e agora a gente volta pros clássicos, e vai ser assim, tá? Vamos ter que nos acostumar com isso. Porque agora eu quero falar de Jane Austen. Eu já li Orgulho e Preconceito, e eu amo, já li Razão e Sensibilidade, já li vários livros da autora, mas tenho 2 aqui que eu ainda não li, que eu gostaria de ler. Na verdade, sendo bem sincera, Emma eu abandonei. Mas eu não me desfiz dele porque foi um presente também e eu quero muito ler esse livro, tá? Acho que em algum momento ele vai me servir muito bem e talvez esse momento seja por agora, porque eu lembro que o livro tem muito do que eu tô gostando de ler hoje em dia, então pode ser que não tenha dado certo antes, mas quem sabe agora vai. E eu tenho também Mansfield Park, que eu nem peguei pra ler, esse aqui realmente eu não sei nem sobre o que fala, e essas edições da Martin Claret, gente, são belíssimas, mas assim, meio complicadinhas de ler pelo que eu me lembro, elas são bem apertadinhas, mas eu acho muito bonitas as edições, por isso que eu comprei nessas aqui mesmo. Na verdade foi um presente também, tá? Mas eu amei. Eu lembro que com Orgulho e Preconceito, gente, eu li uma vez, não gostei tanto, senti aquela coisa assim, o que tá acontecendo aqui? Porque quem é essa gente toda aqui? Depois, na segunda vez que eu li, eu adorei, favoritei, e eu guardo hoje esse livro com muito carinho, por isso que eu queria ler mais livros da autora. Razão e Sensibilidade, eu gostei também, e eu sei que eu li mais um livro da autora, porque eu comprei aquele livro que veio 3 livros dela juntos, acho que é Persuasão. Acho que foram esses 3 livros que eu li, não tenho bem certeza, mas acho que sim, se não for eu vou deixar avisadinho pra vocês. E já que a gente tá falando de livros abandonados e segundas chances, que são coisas que acontecem muito na minha vida, quero falar de O Morro dos Ventos Uivantes, que eu tenho nessa edição aqui bem bonita também. Tentei ler 2 vezes já, eu acho. Não deu certo, mas eu vou tentar a terceira porque eu também sou teimosa. Eu abandono livros, mas eu também sou teimosa. Então eu quero tentar gostar. Acho que hoje em dia combina muito com essa ambientação gótica que eu tenho gostado de ler. Quem tá acompanhando os vídeos aqui do canal sabe que eu tô mais gotiquinha e trevozinha. Acho que hoje em dia eu posso ter uma opinião diferente do que eu tive antes e posso até acabar passando de 20%, que é o máximo que eu fui no livro até agora. Eu acho que da Emily Brontë, das irmãs Brontë, é o único livro que eu li, mas eu gostaria também de ler outros livros dela, caso, né, eu não consiga terminar de ler O Morro dos Ventos Uivantes, mas eu espero que eu consiga. Fé. Tenho fé. Eu tava olhando aqui a minha estante agora e eu lembrei de Garotos Corvos, que eu pretendo reler e ler os 4 volumes, né? O último eu ainda não li, mas quero reler os 3 primeiros. Então já vou falar aqui pra eu não me esquecer, porque eu não coloquei ele na lista. Mas saibam que Garotos Corvos vai rolar releitura. Eu queria ler esse ano ainda, reler esse ano. Não sei se vai dar, mas fica aí à vontade. Eu tô até pensando em fazer um vídeo falando sobre os livros que eu quero reler, porque nesse ano também eu tô nessa vibe. Eu reli 2 livros já esse ano, que foi Eu Te Darei o Sol, que é um livro que eu amo, e também A Guerra da Papoula. E tô querendo ler outros livros, reler outros livros também. Tô bem animadinha lendo. E falando em releitura, eu quero reler também A Quinta Estação, de N.K. Jemisin, que eu acho uma vergonha pessoal, né? Uma vergonha minha comigo mesma, não ter concluído a trilogia, porque eu gostei tanto desse livro, gostei tanto, mas tanto, e não continuei, porque eu sou essa pessoa com séries. Eu não termino, eu me contento, eu leio o primeiro volume e não leio mais nada. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Mas então eu quero reler esse primeiro livro, né, porque faz um bom tempo, uns 2 anos, acho que até mais, que eu li esse primeiro livro aqui, e depois eu vou continuar os próximos 2 volumes pra ir concluir a trilogia e terminar de ler esse livro finalmente, porque eu achei isso um desrespeito da minha parte com a N.K. Jemisin, que eu amo tanto. Amo ela demais. É claro também, gente, que Octavia Butler não ia ficar de fora dessa lista. Me falta só um livro dela lançado que eu tenho aqui em casa pra ler, que eu esqueci o nome dele agora, é o 3º volume de O Padronista, que é Arca de Clá, se não me engano. Tem o próximo também pra ler, que esse eu não lembro realmente o nome. Me faltam esses 2 livros a princípio pra ler da autora. Com certeza eu vou ler. Queria ler nesse ano, mas como eu sempre comento, eu tô me segurando. Tô lendo mais devagarinho porque é uma escrita, é uma autora, é uma história que vai me deixar muita saudade depois que eu terminar de ler. Quero ler também de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Nunca conheci nada da história, mas tenho muita vontade de ler. Tô com um livro lá na minha outra estante, esqueci de pegar pra trazer ele aqui, mas eu já tenho ele comigo também. Quero ler Capitães da Areia. Nossa, esse é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler. Outro livro que eu também, assim, acho que passou da hora de ler. Não tenho ele aqui ainda, mas em breve terei e em breve lerei.
1984, de George Orwell, talvez se encaixe aí também na categoria de releituras, porque eu tenho a impressão, gente, posso estar ficando louquinha, mas eu acho que eu li esse livro, eu tava na escola ainda, não lembro ao certo, mas eu tenho a impressão de que eu li porque eu conheço o livro muito bem, mas eu não tenho a lembrança de estar sentada lendo, sabe? Então eu fico meio na dúvida se eu li ou não tenho bem certeza, mas eu vou colocar ele aqui porque é um livro que eu acho que mesmo eu tendo lido em outro momento, eu posso tirar muitas outras coisas dele, né? Outras reflexões, outros aprendizados, lendo ele, né, em outro momento da minha vida. Eu tava olhando aqui na minha cola e eu vi que agora a gente entra numa categoria daquela de autores que eu leria até a lista de supermercado, sabe? Começando com a Mariana Salomão Carrara, que é uma das minhas autoras favoritas. Eu tenho um outro livro pra ler dela que eu ainda não li, é A Árvore, alguma coisa, esqueci o título, é um título bem grande. Recentemente eu li Mariana Salomão Carrara, eu sou assim aficionada pelos livros dela, eu sou apaixonada na escrita dela, quero ler com certeza tudo que ela escreveu, o que ela for escrever eventualmente, eu vou estar lá pra ler. A Aline Bay também não podia ficar de fora dessa lista. Também li outro livro dela recentemente, né, o mais novo lançamento. Eu vou ler com certeza os próximos lançamentos dela, enfim, estarei aqui pelas duas, eu e elas abraçadas. Gil Domingues também não ia ficar de fora da lista, ela vai ter um lançamento nesse ano a princípio, de cowboys sáficas, de cowgirls sáficas. Tô animadíssima pra essa história, espero muito que seja lançamento desse ano, porque eu queria ler agora, em 2025 ainda, porque é uma meta de leitura pro ano, sim. Eu botei como meta de leitura sem saber se ia ser lançado esse ano, mas esse é o tanto que eu confio na Gil Domingues. Uma autora que eu esqueci de comentar aqui pra vocês, gente, é a Isabel Allende. Eu já li um livro dela que foi A Casa dos Espíritos. Eu tive algumas ressalvas com a história, mas eu tenho muito interesse em ler outros livros da autora, porque eu acho que eu vou gostar bastante. Eu tava dando uma bisbilhotada nos livros dela, ela tem vários livros publicados, mas eu queria muito ler Violeta. Acho que é uma história que eu vou gostar bastante também. E deixa eu ver aqui agora se eu falei todo mundo, porque tem muita coisa nessa lista. Gente, não falei de O Retrato de Dorian Gray. Nossa, esse eu tinha até ele no Kindle, em algum momento eu tive ele no meu Kindle durante uma assinatura que eu fiz do Kindle Unlimited, se eu não me engano. Em algum momento eu tive esse livro. Hoje eu acho que eu não tenho mais, ou de repente tá lá ainda e eu não vi, mas é um livro que eu quero muito ler, já vi muitas pessoas recomendando, muitas pessoas falando bem, e eu acho que combinaria sim muito com o que eu tenho gostado de ler hoje em dia. Eu acho que eu ia gostar muito dessa história, apesar de saber o básico do básico dela também. Fernanda Castro, autora de Mariposa Vermelha, gente, fica meu apelo, publique mais livros, eu já li tudo que ela publicou, publique mais, pelo amor de Deus, eu tô aqui pra ler, eu tô aqui pra divulgar, pode contar comigo. Eu gosto muito dos livros da autora Mariposa Vermelha, gente, confiem em mim quando eu digo que esse livro é sensacional, porque ele é. Carol Kiovato também, nossa, saudades, Carol Kiovato, pelo amor de Deus, libera Porém Bruxa 2, eu nunca te pedi nada. Enfim, gente, é claro que virão aí muitos livros que eu vou ter vontade de ler, outros clássicos talvez que eventualmente eu venha conhecer, lendo um dá vontade de ler outro, e por aí vai, essa lista não vai parar de crescer nunca, né, e eu pretendo ir lendo aos pouquinhos esses livros que eu citei. É claro que isso aí vai levar ao longo da minha vida inteira, conforme eu comentei, porque eu não tenho muito prazo. Esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo só pra compartilhar com vocês e vocês ficarem sabendo aí alguns livros que eu gostaria de estar lendo eventualmente, mas eu não me cobro muito em relação a isso, não tenho que ler tantos livros por mês, não é bem assim. Eu só gosto de fazer uma listinha, eu gosto de ter essa coisa, esse envolvimento, assim, de colocar e anotar o nome de um livro, eu acho muito legal e eu gosto de fazer, então resolvi compartilhar aqui com vocês, tá? Mas sem pressão, sem nada. Lá no começo do vídeo, né, eu falei pra você sobre alguns livros que estavam aqui nessa lista, né, que eu fui lendo, por exemplo, Drácula, Pachinko, que era um livro que, eu ficava muito tempo falando que eu queria ler e nunca lia, tinha It a Coisa nessa lista, então vocês vão ver que tem um bom tempo que essa lista tá comigo, tem um bom tempo que eu quero ler esses livros, que eu falo que eu quero ler essas histórias e não leio, ou leio, né, depende muito do livro. Agora eu não vou conseguir lembrar de todos os livros que eu já li que estavam nessa lista, porque muitos deles eu me perdi, sabe, fui refazendo a lista, fui perdendo ao longo do tempo, mas alguns livros eu consegui realmente já ler, mesmo que sem querer, às vezes vai acontecendo. Drácula eu tenho uma memória muito forte, porque eu li nesse ano, né, e já tinha tentado ler ele várias vezes, assim como o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, que também tá nessa lista. Eu queria tentar ler esse livro esse ano também, mas vamos vendo aí o que acontece. Tudo eu tô deixando pro mês de outubro. As vibes góticas, as vibes trevosas estão ficando pro mês de outubro. O mês de outubro já tá, assim, sobrecarregado.
Mas eu acho que era isso então, gente. Dos livros que eu tinha anotados foram esses. Amanhã já pode surgir algum outro livro nessa lista. E só o que eu espero é conseguir ler alguns deles, tá? Muito obrigada então, pessoal, por terem assistido esse vídeo até aqui. Me contem aí nos comentários quais livros vocês querem ler ainda nessa vida, né? Quais são os livros que vocês gostariam de eventualmente conseguir ler. Me contem aí nos comentários que de repente eu posso até colocar mais algum livro aqui nessa lista. Porque o que não falta é livro pra colocar aqui. Não esqueçam aí, pessoal, de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e hypar esse vídeo também, se vocês puderem, tá? A gente se vê, então, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!